Então, este é um vídeo, eu diria, institucional, um vídeo que deveria ser o primeiro vídeo nas minhas redes sociais, mas está sendo bem depois de alguns vídeos que eu estou postando. Eu tomei a decisão de entrar nas redes sociais, principalmente no YouTube, onde a maioria dos vídeos meus vão ser colocados, pelas demandas de orações, eu chamo assim, muitas orações que eu tenho feito para muitas pessoas via WhatsApp, telefonemas, e as pessoas com muitas dúvidas, e a necessidade ela está aumentando nos últimos dias, as dificuldades que as pessoas estão passando. Eu não só vou estar orando pelas pessoas, mas também eu vou estar trazendo revelações na palavra. A área que Deus me levantou é de libertação, ministrações de cura, libertação, desfazendo algumas situações hereditárias na vida das pessoas. Mas também vários assuntos que eu quero abordar com vocês, né? A palavra certa é essa. Vários temas, até explicando algumas coisas que as pessoas estão tendo dificuldade de me ter nas igrejas. Eu já tenho um bom tempo que eu tenho reduzido as minhas viagens, elas são esporádicas devido à pandemia que surgiu, mas também devido o tempo, as dificuldades que a gente está tendo de poder viajar. Esse mundo que eu estou entrando, ele é um mundo de grandes oportunidades. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, 27, 28, diz que está posto diante de nós a bênção e a maldição. Ou seja, a rede social é uma grande bênção, tem muitas coisas boas, mas também a rede social tem muitas coisas ruins, não só no mundo, mas no meio cristão também, o meio evangélico, competições. Esse canal, eu tenho outros canais no YouTube que eu ainda não estou trabalhando nele, eu comecei no início da pandemia. Na verdade, nem sabia que iria ter a pandemia. Em 2019 para 2020 eu comecei a fazer um canal. E quando começou a pandemia, eu pensei em gravar alguns vídeos. Mas aí, já no início da pandemia, eu vi um grande ministério de Curitiba ou Santa Catarina, Mervan. Eu vi que eles ficaram obcecados por fazer uma programação, chamar as pessoas para dentro da sua programação. Eu vi um desespero muito grande, querendo pegar pessoas que estavam soltas, porque as pessoas não podiam ir para a igreja. Aí eu parei e falei, não, é uma competição. Hoje o que eu vejo nas redes sociais entre nós, os cristãos, irmãos, olha só, pessoas que foram salvas por Cristo, é uma disputa por poder. Quando alguém pensa diferente, o outro lado já aparece, manifesta, tem acusações, tem críticas, e as pessoas querem confrontar, as pessoas começam a falar algumas coisas e virou assim um campo de batalha que eu não estou disposto em nenhum momento a entrar nessa batalha. A batalha que eu tenho, a minha luta não é contra carne ou sangue. A minha luta é contra principados, potestades, dominadores. É o que diz em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, 11, 12, 13, 14 ali. Fala muito bem de uma batalha que é a nossa, e não contra um irmão ou contra uma igreja. Claro que eu posso pensar diferente. E não há problema nenhum de uma pessoa se posicionar também e falar, não, é assim. O duro é quando começa aquelas críticas pesadas, difamações, deboches e mais deboches. E isso realmente eu não tenho interesse nenhum de participar. Mas não vou ficar para trás. Quero entrar nesse universo, nesse oceanos, né? Nesses vários mares que nós temos,
E é claro, nesses mares nós vamos encontrar tubarões gigantes que estão nas redes sociais com plataformas poderosas e abençoando muitas pessoas, mas nós vamos estar ali levando aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos preparou para fazer nesses últimos dias. Eu tenho uma história muito grande. Eu comecei com 15 anos e a minha história, ela anualmente eu fui evoluindo, crescendo espiritualmente, como pessoa, como cidadão. Eu, minha mãe, minhas duas irmãs, que eu cuidei, que eu ajudei a minha mãe a cuidar, que hoje estão bem, graças a Deus, a minha família. E eu viajei em vários lugares. Para que você tenha ideia, eu abri 34 igrejas ao longo do meu ministério, 34 igrejas. Dentre essas igrejas, foram igrejas que eu abri diretamente, né, que eu mesmo iniciei, ou também indiretamente. O pastor que estava sem pastorear, eu levava ele em um bairro e a gente começava a igreja ali, e a partir daí ele tocava. Eu cheguei aos números de 34 igrejas, e a maioria delas com recursos próprios e recursos da igreja, onde a gente começava, evitando causar qualquer dificuldade à igreja. A gente fazia esse esforço muito grande. Também fui professor de um instituto bíblico em Belo Horizonte, mais precisamente em Venda Nova, uma região. Vou citar nomes aqui, porque eu fui professor durante 3 anos. As pessoas não sabem disso, né? Viver na área de libertação e não sabem que eu fui professor de um instituto bíblico. Eu sou teólogo formado em São Paulo, morava em Uberaba, onde abrimos também igreja, e de lá eu ia para São Paulo e lá me formei, me tornei um teólogo, mas isso aí é apenas uma nomenclatura, um trabalho meu, uma profissão. Mas eu mesmo sou um evangelista. As pessoas me chamam de pastor, eu não vejo problema nenhum nisso. Acho muito honrado ser chamado de pastor, mas o meu trabalho, o trabalho que eu realmente fui chamado para fazer é de um evangelista. Eu já adolescente já era um evangelista, chamado pelo meu pastor Sebastião, que hoje eu não tenho assim contato com ele. Também pastor Rogério, eu sei onde ele pastoreia, hoje ele pastoreia no bairro Eldorado, em Contagem, Eldorado 3. Não é o bairro 3, mas é porque há uma igreja no bairro Eldorado 1, 2, 3 chamado, numa parte lá do bairro Eldorado, próximo, muito próximo também, à estação de metrô de Contagem. Meu pastor Rogério é testemunho da minha história, da minha conversão. E a primeira igreja que eu abri, a segunda, a terceira. E um detalhe nesse chamado meu: eu nunca assumi o lugar de um pastor. O que isso significa? Que eu nunca peguei um trabalho de uma igreja pastoreada e eu ocupei o lugar desse pastor. Nada contra. Mas é porque, sendo evangelista, Deus sempre me dá a oportunidade de abrir trabalhos. E eu abria trabalhos. Também não vejo nada contra a questão de alguém que um dia substituiu um pastor ou cresceu naquela igreja ali e daqui a pouco foi nomeado pastor. Eu sempre abria trabalhos. Essa é a minha missão. Até hoje nós temos essa história para contar. Então eu sou professor, eu dei aula num instituto bíblico em Venda Nova. O diretor-geral chamava Geraldo Dias, curiosamente, pastor Geraldo Dias, em Venda Nova, perto da Vilarinhos ali, Praça de Venda Nova. E o outro diretor, né, que era também um dos diretores, Geraldo Leandro, pastor. Da última vez que eu tive informação era no bairro Jardim Comerciários, um mestre. E eu era professor nesse Instituto Bíblico Anexo. A minha história é muito grande. Então, nós vamos entrar em muitas áreas que eu quero que você entenda. Além de entrar, eu quero orar, eu quero estar envolvido com você, para que você possa
entender algumas coisas que não têm sido publicado nas redes sociais, e eu quero trazer para vocês e estar com vocês. Vou estar num mundo tenebroso que é as redes sociais, mas eu estou tranquilo, estou pronto para poder avançar e passar muito conhecimento para vocês pela minha história de vida. Eu vou contar tantas coisas, minhas experiências, e eu conto com você. Você sempre vai estar dando um like, eu estou aprendendo isso. Você vai divulgar e vai ajudar o nosso canal a crescer. Eu quero estar junto com você em conhecimento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.